Olá, pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui nesse espaço que a gente tem proporcionado a vocês nesse segundo semestre de 2021, tá certo? Espero que você esteja muito bem, confortável aí na sua casa, na sua cama, na cadeira, no sofá, na sala, no quarto, na varanda, tá certo? Se organize aí porque a nossa aula já vai começar. Eu sou o professor Márcio Jean e estamos aqui todos os dias trazendo conteúdos de matemática do sétimo ano para vocês, tá certo? E aqui no nosso quadro a gente já vai apresentar, obviamente, aquilo que vocês já estavam aguardando, os resultados dos desafios que a gente proporcionou para vocês desde a primeira semana de agosto. E se você observar aqui no quadro, olha só, quem lembra desse desafio? Hoje a gente vai divulgar o resultado dele, tá certo? Quais foram os alunos que acertaram esse desafio. Quero desde já agradecer e parabenizar todos os alunos de diversas escolas que participaram desse desafio, enviando a sua resposta para a gente poder ver quem acertou e quem não acertou a resposta. Estão aqui as escolas que tiveram alunos representantes participando, não é verdade? Olha só, Escola Francisco Prado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Yolanda Raulino, Angeline, Zandro Tito, Eurípides de Aguiar, São Sebastião, Júlio Lopes Lima, Olímpio Castro de Oliveira, Machado de Assis, Mário Faustino, Itamar Brito, Delmira Coelho Machado, Mariano Alves de Carvalho, Nossa Senhora da Paz, João Paulo I, João Emílio Falcão e Escola Delfina Borralho Boa Vista. Então, tivemos alunos de diversas escolas que participaram desse primeiro desafio, enviando as suas respostas para a gente verificar quem acertou e quem não acertou. E se vocês observarem aqui o desafio, já está aqui no quadro, inclusive já tem até a resposta, né? Você ficou tentando descobrir quais eram os 3 números que somando dariam um total de 30, tá certo? E se você observar aqui em cima, a gente já vai explicar a resposta. Aqui em cima, se você observar, nós temos apenas números ímpares. Nós temos apenas números ímpares. E se você observar aqui do lado, se eu somar, olha só, se eu somar 1 com 3 com 5, dá 9. 3 com 7 com 11, dá 21. 9 com 9, é o que aqui no caso está dizendo que se quiser repetir, pode repetir. Em qualquer um deles, toda vez que eu somar 3 números, dá sempre, ó, números ímpares, 9, 21, 33, 29, 25, ou seja, não tem como eu somar 3 números ímpares e resultar em um número par, já que aqui ele quer que o resultado dê 30, que é o número par. Portanto, a resposta para esse desafio está aqui, ó, é um resultado impossível, pois a soma de 3 números ímpares nunca resultará em um número par, tá certo? E aí você pode imaginar, quer dizer que o professor trollou a gente? Não, negativo. Na verdade, é essa a resposta. É impossível pegar 3 números ímpares, somar e resultar em um número par, tá certo? Então, essa é a resposta. E tivemos alguns alunos que mandou para a gente essa resposta, dizendo é impossível somar 3 números e gerar um número par, tá certo? Então, vamos conhecer aqui quem foram os acertadores que acertaram esse primeiro desafio das nossas aulas de matemática. Olha só, o primeiro acertador, Francisco Caio, da Escola Municipal São Sebastião. Ele foi um dos alunos que enviou essa resposta aqui. Parabéns para o Francisco Caio. Tivemos também o José Henrique, que ficou muito feliz em estar participando desse quadro aqui nas nossas aulas do sétimo ano. Um abraço muito especial para o José Henrique, da Escola Municipal Júlio Lopes Lima. Parabéns também para o José Henrique. Tivemos também a Jennifer Cibele, da Escola Mário Faustino, uma excelente escola. Já trabalhei lá, morro de saudades dessa escola. Ela também acertou ao desafio. Jennifer Cibele. Tivemos também a Ana Luísa, da Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, minha aluna lá da escola onde eu trabalho. Tivemos também a Roseni Ked, também da Escola Nossa Senhora da Paz, parabéns, Roseni. E tivemos também da Escola Municipal João Paulo I, a Emily Vitória. Então, nós tivemos esses 6 acertadores do nosso primeiro desafio. Francisco Caio, José Henrique, Jennifer Cibele, Ana Luísa, Roseni Ked e a Emily Vitória. Quero parabenizar a todos vocês que acertaram esse desafio e também parabenizar a todos os alunos que enviaram respostas para mim, tá bom? Aguardo vocês no próximo desafio. Quer ver qual é o próximo desafio, então? Acompanhe só. Olha só qual é o próximo desafio.
muito fácil esse desafio aqui. Esse aqui é o nosso desafio dessa semana, tá certo? Vocês têm até quarta-feira para me enviar a resposta. Olha só, eu tenho aqui um quadro na qual eu tenho 4 espaços que eu posso colocar qualquer número, de forma que os números façam as seguintes contas e estarem certas. Esse com esse tem que dar 8, esse com esse tem que dar 13, esse mais esse tem que dar 8 e esse menos esse tem que dar 6. O desafio para vocês é descobrir quais são esses 4 números que eu colocando aqui dá certo todas essas operações. Você copia esse desafio no seu caderno, anote o resultado e envia para mim. O meu telefone está ali, o meu WhatsApp, 9525-9502. Tudo bem? A gente vai repetir esse desafio no final da nossa aula e também amanhã, terça-feira e na quarta-feira. Tá certo? Hoje a gente vai trabalhar com um assunto muito importante que a gente já vem trabalhando desde o começo do mês de agosto. Vamos trabalhar hoje para aprender os conceitos e ideias a respeito dos números primos e também dos números compostos. Está preparado para a aula? Então vamos que vamos. Segue o vídeo. A história dos números primos. It's 7 horas on Tuesday the 6th. Como tudo começou? Distribuição sinapse. Nós estamos cercados por números. Eles estão em todos os lugares que frequentamos. Não nos damos conta, mas os números são parte da nossa vida. Os números nos ajudam a entender o mundo à nossa volta. E também a nos comunicar. Eu posso ter um 17, 73 e 101. Os números são o dínamo da nossa forma de vida moderna. Quando viajamos de carro ou de avião, quando assistimos à TV ou escutamos um CD, quando atendemos o telefone ou estamos cozinhando, nós dependemos da matemática. Vermelho 18, azul 43, branco 65, vermelho 14. Sem a matemática, nada disso existiria. Bem simples, os números são essenciais no nosso dia a dia. Mas os números mais importantes na matemática são os números primos. Azul 43. Bingo! Mas o que são números primos? E por que eles são tão importantes? Bem, toda criança aprende coisas básicas sobre os números primos. Um número primo É aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Mas o que uma criança não aprende é o porquê esses números indivisíveis são tão importantes. Eles são blocos que formam a matemática. Todos os números não primos podem ser formados a partir da multiplicação de números primos. Então, o número 105, por exemplo, pode ser formado multiplicando o primo 3 pelo primo 5 e depois pelo primo 7. Todo número pode ser partido em seus primos constituintes. Dos primos, formamos os demais números e desses constituímos a matemática. E da matemática temos toda a ciência. Os números primos são o hidrogênio e o oxigênio do mundo dos números. Eles são os átomos da matemática. É por isso que os matemáticos sempre foram fascinados por eles. Meu número primo favorito é 163. 17. 19. 163. 2. Por quê? Porque ele pode ser tanto um número par quanto um número ímpar. Minha vida é completamente cercada por números primos. O número da minha casa é primo. Eu tenho um número primo de filhos, 2 gêmeas e um garoto, formam 3. O registro do meu carro é primo. Eu sempre tentei convencer os jogadores do time de futebol em que eu jogava a vestir camisas com números primos. Então nós fizemos do número 2 ao 41 e desde então os resultados têm sido extraordinários. Nós rapidamente fomos para o topo da liga. Simples assim, para os matemáticos, os números primos são o cerne da questão. Os números primos são tão fundamentais que a natureza tomou consciência deles antes de o fazermos.
Nas florestas da América do Norte, há espécies de cigarras que usam os números primários na luta pela sobrevivência e evolução. Por 17 anos, esses insetos vivem abaixo do solo, não fazendo nada mais do que se alimentar de raízes de árvores. Então, depois de 17 anos de silêncio, eles emergem na floresta para uma festa de 6 semanas. O som que eles fazem é tão alto que leva o local à loucura. As cigarras comem, se reproduzem, põem ovos e depois de 6 semanas, elas morrem. A floresta cai em silêncio por mais 17 anos. Mas por que as cigarras decidem ficar 17 anos abaixo do solo? Parece que elas costumavam contar com a presença de um predador que gostava de acabar com a festa. Agora, o predador também resolveu aparecer na floresta periodicamente. Elas descobriram que se escolhessem um número primo para reger seu ciclo de vida, elas poderiam desviar-se do ciclo daquele predador por um período de tempo maior. Os números primos são a chave da sobrevivência daquela espécie. Depois, o homem também adquiriu habilidade para aumentar suas chances de sobrevivência. Tendo em face um grande período de escassez, a decisão de lutar ou partir depende de uma rápida avaliação de números. Isso era vital para a preparação de um tipo de trabalho e avaliação do quantitativo de trabalhadores. Tudo bem, vamos agora então conhecer os conceitos, tanto dos números primos como também dos números compostos, tudo bem? Bora lá. Os números primos são números naturais maiores do que 1, que possui somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só para lembrar, os números naturais são os números de 0 a infinito. Exemplos. 2 é um número primo, pois os divisores de 2 são 1 e 2, somente 1 e 2. 3 é um número primo, pois os divisores de 3 são 1 e 3. 5 também é um número primo, porque só possui 2 divisores, 1 e 5. O 7, da mesma maneira, só divide por 1 e por 7. Tá certo? E também o 11 também é um número primo, pois os divisores de 11 são apenas o número 1 e ele mesmo, o próprio 11. Todos esses exemplos admitem apenas 2 divisores, o número 1 e o próprio número. Então, esses números são chamados de números primos. O crivo de Eratóstenes. Na Grécia Antiga foi calculada uma forma que possibilitou chegar aos números primos. Essa equação matemática passou para a história com o nome de crivo de Eratóstenes. Tá certo? Preste atenção como é que funciona. Esse aqui, no caso, era o Eratóstenes. Ele, no caso, foi um matemático grego e o terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. O crivo de Eratóstenes, olha só como é que funciona. Ele é composto por uma tabela que vai do número 1 até o número 100. Nessa tabela, nós vamos descobrir quais são os números primos. Vamos começar pelo número 1, tá certo? Seguindo aquela regra, para ser primo, só pode ter 2 divisores. O número 1, ele não tem 2 divisores, ele só tem o próprio número 1. Portanto, o número 1 não é primo, porque o próprio número 1 é o próprio 1, né, do caso. Então, no caso, ele não tem 2 divisores, ele possui apenas um primo. Então, a gente vai esconder aqui o número 1 porque ele não é primo. O número 2, já vimos que dá para dividir por 1 e por 2, logo ele é primo. Sendo dessa forma, a gente vai, nesse caso aqui, a gente pinta os que são múltiplos do 2, tá certo? Então, porque se ele é múltiplo, então ele não é primo, né? Então, todos esses aqui, ó, todos os pares, no caso, são múltiplos de 2, portanto, não são primos. Olha só, todos os pares, a gente já está eliminando aqui, porque eles são múltiplos de 2 e, portanto, não são primos. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. 82, 84, 86, 88, 90, aliás, 92, 94, 96, 98 e 100. Pronto, colorimos todos os múltiplos de 2, exceto o próprio 2, né? Porque o 2 é primo. O próximo número é o 3. 3 dá para dividir por 1 e por ele mesmo, logo ele é primo.
Agora a gente vai colorir os múltiplos de 3 para eliminar, tá certo? 3 vezes 2, 6, já foi colorido. 3 vezes 3, 9, posso colorir. 3 vezes 4, 12, já foi colorido. 3 vezes 5, 15, vamos colorir o 15. Porque os múltiplos, quando existe múltiplo é porque ele não é primo. 3 vezes 6, 18, já foi colorido. 3 vezes 7, 21, vamos colorir aqui o 21. 3 vezes 8, 24, já foi colorido. 3 vezes 9, 27, vamos colorir o 27. 3 vezes 10, 30, já foi colorido. 3 vezes 11, 33, vamos colorir. 3 vezes 12, 36, já foi colorido. 3 vezes 13, 39, vamos colorir. 3 vezes 14, 42, já foi colorido. Depois, na sequência, vem o 45, ó, tá aqui, os múltiplos de 3. O 48 também já foi colorido. O 51 tá aqui, vamos colorir. Depois, o outro múltiplo de 3. O 54 já foi colorido. Depois, o 57 tá aqui, ó, vamos colorir. Na sequência, o próximo múltiplo é o 60, já foi colorido. Depois, 63, tá aqui, vamos colorir. Depois do 63, temos o 66, já foi colorido. Depois, outro múltiplo de 3, 69. Então, tá aqui, vamos colorir ele, tá certo? Ó. Depois, o próximo é o 72, já tá colorido já. Depois do 72, o 75, vamos colorir. Na sequência, temos também o 78, já foi colorido. Na sequência aqui, nós temos o 81, vamos colorir, né? Depois, o 84, já foi colorido, né? Engraçado, ele fica alternando entre o que já está colorido e outro não. O próximo é o 87, vamos colorir. Depois, o 90, já foi colorido. Depois, o 93, está aqui, vamos colorir. E também o 96 já está colorido. E por último temos o 99. Vamos aqui colorir. Então, eliminamos os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, tá certo? Na sequência, sabemos que o 5 é primo, né? Que é só dividido por 1 e por 5. E vamos então eliminar os múltiplos de 5. Eliminar os múltiplos do 5, tá bom? Só não ele. Então, os múltiplos de 5, como aprendemos, são os números que terminam em 0 e em 5. Então, todos os números que terminam em 0 e em 5, ou os que foram terminados em 0, já se foram. Então, sobra os que faltam com 5. 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Concluímos, então, os múltiplos de 5. O número 7 é primo, né? Porque dá para dividir por 1 e pelo próprio 7. E, então, vamos eliminar os múltiplos de 7, fora o próprio 7, porque ele é primo. 7 vezes 2, 14, já foi colorido. 21, já foi colorido. 28, já foi colorido. 35 também já foi. 42, já foi. Deixa eu ver aqui. 49, está aqui, vamos colorir. Depois, 56, já foi colorido também. Outro múltiplo do 7 é o 63, já foi colorido. Na sequência, temos o 70, também já foi colorido. Depois, o 77, está aqui, ó, vamos colorir. Na sequência, temos também o 84, já foi colorido. O 91, vamos colorir. E, por fim, o 98, que também já foi colorido. Então, eliminamos todos os múltiplos do 7, tá bom? Esses números que ficaram em branco são, no caso, os números primos, pessoal. Dentre esses números, somente o número 2 é par. Observe, ó, todos os outros são ímpares. Logo, o número 2 é o único número par que é primo, tá bom? Então, esses são os números primos. Vamos organizar eles aqui. Quais ficaram? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, também o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79,
83, 89 e, por fim, 97. Então, esses são do 0 ao 100, esses são os números primos. Esses são os números primos, tá bom? Nós temos aqui, no caso, os números primos menores que 100. Não esqueça, existem mais números primos maiores do que 100, mas a gente vai mostrar aqui para vocês somente esses, tá bom? Os números primos, ele tem muitas aplicações, inclusive na segurança de envio de dados virtuais. Olha só, desde as informações de sua conta bancária, quanto sua mensagem de WhatsApp, elas são criptografadas com números primos. Você sabia disso? Você já deve ter recebido essa mensagem aqui, ó, no seu WhatsApp, onde ela diz que as mensagens são protegidas e criptografadas, tá certo? E são com números primos. Vamos agora para os números compostos. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Por exemplo, o número 4 é um número composto porque ele possui mais de 2 divisores. Ele possui o 1, o 2 e o 4. Logo, ele possui 3 divisores. O 6 é um número composto também, porque olha só o tanto dos divisores dele. Dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, mais de 2 divisores. O 8 também é um número composto, porque ele dá para dividir por 1, 2, 4, 8. O 9 também, ó, possui 3 divisores, tá certo? É o 1, o 3 e o 9. Então, todo número que admite mais de 2 divisores são chamados de números compostos, ok? Viu como é fácil os conceitos a respeito da definição do que vem a ser um número primo e que vem a ser um número composto? Então vamos agora para a parte dos exercícios que você já recebeu do seu professor, você já deve ter copiado, e agora a gente vai para a parte da resolução dessas questões. Vamos lá? Olha só, primeiro aqui, observe a tabela e indique quais números são primos. Lembra desse que teve agora no vídeo, só que ele ia do 1 ao 100. Aqui no caso vai do 1 ao 60. Vamos descobrir, vamos relembrar aqui quais são os números primos. A gente vai eliminar aqui no caso, de início eu me lembro que de todos os números, somente o 2 é par. Todos os outros pares, do 1 ao 60, a gente deve eliminar. E o 1 também a gente deve eliminar, não é verdade? Porque o 1 ele não é nem primo e nem é composto. Portanto, ó, o primeiro que eu vou eliminar aqui é o número 1. Depois eu vou eliminar todos os pares, né? Ficando só o 2, porque o 2 é um número primo, tá certo? Então, vou eliminar essa coluna aqui que tem final 2, final 4, final 6, final 8 e final 0. Eliminei. Depois eu vou eliminar, eu lembrei também que a regra do 5, os múltiplos de 5 ou terminam em 0 ou terminam em 5, o 0 eu já eliminei. Agora eu vou eliminar também os que tem o número 5 no final, ó, tá aqui, ó. Essa coluna, tá certo? Depois a gente vai eliminar quem? Os múltiplos de 3, tá certo? Aqui nós estou vendo aqui o 9 lá no final, elimina ele. Depois a gente vai eliminar também o 24, que é um múltiplo de 3, o 27. A gente vai eliminar o 33, o 39, o 49 também, porque 7 vezes 7 dá 49. A gente vai eliminar o 51, que ele é um múltiplo de 3. Vamos eliminar também o... Mais alguém? O 57, tá certo? Então, sobraram apenas esses. Esses são os múltiplos são números primos do 1 ao 60. Do 1 ao 10, temos aqui o 2, o 3, o 5 e o 7. Temos o 11, o 13, o 17 e o 19. 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. E, por fim, 53 e 59, tá certo? Então, esses, só relembrando, são os nossos números primos, tá certo? Anote aí, por favor. Muito bem, vamos então agora para a nossa segunda questão de hoje. Olha só, presta atenção. Qual a diferença entre números primos e números compostos? Né? Vamos perceber aqui a diferença do que vem a ser o número primo e do que vem a ser o número composto. O número primo possui quantos divisores? 2. Parabéns para você que teve essa lembrança nesse momento. Os números primos possuem apenas 2 divisores e os números compostos possuem quantos divisores? Possuem mais de 2 divisores. Então, a principal diferença entre números primos e compostos é que os primos possuem 2 divisores
o 1 e ele mesmo, e os compostos possuem mais de 2 divisores. Essa é a nossa resposta para a segunda questão. Na nossa terceira questão, ele quer saber determinar os divisores dos números abaixo e classifique-os como primo ou composto. Por exemplo, quem são os divisores do número 11? Quais são os divisores do número 11? Ele é um número primo, portanto, ele só possui 2 divisores, o 1 e o 11. É os divisores do 13. O 13 também só tem 2 divisores, o 1 e o 13. Os divisores do 14, bem, ele é par, para começar ele é par, portanto ele vai possuir mais de um divisor. Ele possui o 1, ele possui o 2, ele possui o 7 e possui o 14 como divisor. E o 19, ele só possui 2 divisores, o 1 e o próprio 19. Depois da gente verificar aqui quantos divisores cada um deles tem, dá para a gente classificá-los em primos ou compostos. Os que tiverem 2 divisores, apenas 2, é um primo, e os que tiverem mais de 2 são números compostos. Então, aqui no caso, a letra A e a letra B são classificados como números primos. Já na letra C, como ele possui mais de 2 divisores, é classificado como número composto. Na letra D, temos apenas o 1 e o 19, portanto, ele também é classificado como número primo. Então, nessa terceira questão, a letra A, a letra B e a letra D são classificados como números primos, já na letra C, ele é classificado como um número composto. Ok, vamos então para a nossa quarta questão de hoje, olha só. Qual é o menor número primo? Naquela tabela lá que a gente fez, tentem lembrar qual é o menor número primo. Parabéns para você que disse o número 2. O número 2 é o menor número primo. Na quinta questão, qual é o número que não é nem primo e nem composto? Né? Porque os primos possuem 2 divisores e os compostos possuem mais de 2 divisores. E tem um número que ele possui apenas um divisor e que, portanto, ele nem é primo e nem é composto. Quem lembra, conforme o vídeo que a gente explicou? Se você disse que é o número 1, parabéns, você acertou. O número 1 ele nem é primo e nem é composto, porque ele possui apenas um divisor. Quem? Ele mesmo. Na sexta questão temos assim: classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. Todos os números ímpares são primos? Tem gente que tem esse conceito, pensa que todos os ímpares são primos. O 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Opa, mas quando a gente chega no 9, o 9 dá para dividir por 1, por 3 e pelo próprio 9, tendo, portanto, 3 divisores. Ou seja, não, essa informação ela não é uma informação verdadeira, ela é falsa. Não são todos os ímpares que são primos. Tenha cuidado nessa diferença. Na letra B, existem números que são primos e compostos ao mesmo tempo? Não, né? Seria uma coisa totalmente impossível. Essa informação também é falsa. Não tem como o número ser primo e composto ao mesmo tempo. Então, anote aí o resultado. A quarta questão, a resposta é 2. A quinta é 1. E na sexta questão, a letra A e a letra B, ambas são afirmações falsas. Na sétima questão, ele quer que a gente diga qual desses aqui possui uma sequência de números apenas primos. É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D. Olha só. Na letra A, eu já estou vendo um número que não é primo, é o 27. Na letra C, tem o 21. E na letra D, tem o 21 de novo. Portanto, nem a A, nem a C, nem a D possuem apenas números primos. E a letra B tem o 13, que é primo, o 17, que também é primo, e por último o 19, que também é primo. Portanto, na sétima questão, a alternativa correta é a nossa letra B, que possui apenas números primos. Vamos para a nossa última questão. Olha só, a figura a seguir tem um segredo. Descubra esse segredo e responda. Qual número deve ser colocado no quadro azul, lá em cima? E esse número é primo ou não? Se você observar, a forma como ele está fazendo aqui, quando eu somo 2 números embaixo, resulta no de cima. Ó, 33 com 30 é 63, 30 com 17 é 47, então basta você ir somando. Aqui, ó, 63 com 47 vai dar 110,
O outro, 47 com 38, vai dar 85, anote aí, porque você já recebeu esse material antecipadamente e agora está apenas corrigindo se você acertou ou não. E por último, de cima, ó, se eu somar 110 com 85, vai dar 195. Respondendo a letra A, qual é o número que deve ser colocado no quadro azul? 195. Letra B, esse número é primo? Bem, ele não é par, então não é múltiplo do 2. Será que ele é múltiplo do 3? Bora ver se ele é divisível por 3. Se eu somar 195, a regra da divisibilidade por 3, basta somar os algarismos para ver se resulta em um número divisível por 3. 1 mais 9 é 10, 10 com 5 é 15. 15 é divisível por 3? É, portanto 195 também. Logo, se ele é um número divisível por 3, ele é múltiplo de 3 e, portanto, ele não é um número primo, porque ele é divisível por 3. Anote aí o resultado, por favor. O resultado é o 195 e não, ele não é um número primo. Encerrando aqui a nossa aula, pessoal, lembrando aqui do nosso desafio, tá certo? Anote aí o meu telefone, 9525-9502 e envie, olha só, esse desafio aqui para mim, para você que ficou com a curiosidade de saber quais são os 4 números que somando dá certo todas essas contas aqui. O meu telefone é 9525-9502. Muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa aula de amanhã com mais atividades. Tchau, tchau, pessoal!